Olá galera, tudo bem? Paz de Cristo. Hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso último vídeo sobre pregação. Alguns vídeos atrás, quem nos acompanha, a gente se propôs a falar um pouco sobre pregação. Claro, quero deixar bem claro que a gente não tem como objetivo, como eu sempre venho dizendo, explorar o assunto de uma forma exaustiva e por completo, até porque no mercado de língua portuguesa nós temos muitos bons livros de homilética. Eu apresentei aqui alguns para vocês, tá bom? E meu conselho sempre é para quem gosta de pregação, quem gosta de pregar mesmo, que possa estar investindo nessa área. O meu primeiro conselho é que você compre livros bons de homilética, tá bom? Que tem bons livros que possam estar te ensinando, porque, como eu disse, esses livros são verdadeiros cursos, tá? São verdadeiros cursos de pregação, tá bom? Então, quem gosta de pregar, tá bom? Quem quer se esmerar, tá legal? Meu conselho é esse. Não pense que pregar é um ofício que se faz de qualquer forma, tá bom? Requer tempo, concentração. E a gente tem, nós que somos pregadores, que militamos nessa área, a gente tem que se esmerar, tá? A gente tem que realmente se esforçar mesmo, não ficar apenas achando que ler a Bíblia, orar e depois sai para pregar, isso é o correto. Não é o correto, tá bom? A leitura da Bíblia e a oração são apenas uma das etapas, né, de se fazer um bom sermão. E hoje nós vamos encerrar falando do sermão expositivo. Nós fizemos vídeos com relação ao sermão temático, fizemos vídeo em relação ao sermão textual e nós vamos falar sobre o sermão expositivo, que sem dúvida de todos, o mais complicado, o mais difícil, o mais trabalhoso é o sermão expositivo. Não é à toa que nós percebemos que a maioria das pregações pentecostais, elas são de cunho ou temático ou textual. Na maioria das vezes são até mais temáticas do que textual. Alguns pregadores mais, digamos assim, experientes já trabalham mais o sermão textual, enquanto que outros que estão começando agora acham que o mais fácil seria o sermão temático. E o sermão expositivo a gente quase não vê assim na igreja. Ele é tão difícil de ser ouvido, esse tipo de sermão, que fica até difícil falar dele. A verdade é essa. Quando a gente fala de sermão expositivo para a igreja, assim, para uma sala de teologia, para uma sala de pregação, as pessoas, a princípio, elas observam logo que elas não têm muito contato, né, com esse tipo de sermão, tá? Mas vamos lá, né? Ainda estou usando aqui o livro do nosso querido James Braga, tá bom? Muito bom, recomendo essa obra. Compre, compre esse livro, tá bom? Se você tiver um material desse aqui, já te ajuda bastante, tá bom? Da editora Vida Acadêmica, que, como eu falei, tem como tema como preparar mensagens bíblicas. E a primeira coisa que eu quero aqui rapidamente destacar na nossa conversa de hoje é o conceito. O conceito, o que é sermão expositivo? O autor, ele coloca aqui uma descrição que eu acho bem interessante, que pode nos ajudar a entender melhor o que é o sermão expositivo. Ele diz: sermão expositivo é aquele em que uma passagem mais ou menos, observe, mais ou menos, não é toda a passagem, mais ou menos extensa da escritura é interpretada em função de um tema ou assunto. Você ver que até o conceito, se a gente não explicar direitinho, ele fica um tanto para quem não conhece. Claro, quem conhece isso aqui é mamão com açúcar. Para quem não conhece, fica um pouco obscuro. Mas o que ele quer dizer com as seguintes assertivas desse conceito, quando ele diz assim: em função de um tema ou assunto? Bem, quando a gente vai fazer aula de pregação, no caso é homilética, os nossos professores de homilética, o professor de homilética, ele, quando é um curso avançado, tá, gente? Porque às vezes você diz: eu fiz um curso de homilética na igreja de final de semana, eu participei de um seminário, tá bom? E aí eu fiz um curso de final de semana. Bem, beleza, com certeza te jogou uma certa luz, te deu um certo entendimento. Eu sei que tem pessoas que às vezes precisam só de um empurrãozinho. Mas assim, quando nós partimos para fazer um curso avançado de homilética, a gente vai aprender, além de
estruturar o sermão, a gente aprende também como fazer sermão, entender algumas coisas que às vezes não são faladas nesses cursos, esses seminários rápidos. Ele fala aqui que a pregação expositiva, ela está baseada numa passagem mais ou menos extensa da Bíblia, tá bom? Mais ou menos extensa da Bíblia, ok? Que está baseada em um tema ou assunto, tá? Eu tenho aqui como exemplo, nós vamos até usar esse texto, o texto de Efésios, tá bom? Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18. Seria muito interessante se você pudesse, ao assistir esse vídeo, pegar sua Bíblia, tá bom? Pegar sua Bíblia e ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18. Seria de extrema importância para você entender o que ele quer dizer com o assunto ou tema. Se meu amigo pegar o versículo 10 até o versículo 18, você vai perceber que o apóstolo Paulo, nessa carta, especificamente nesses versos que eu estou falando aqui, ele está falando de um assunto geral, tá bom? De um assunto geral, que é a famosa batalha espiritual, tá bom? A famosa batalha espiritual. Inclusive, na minha Bíblia, a epígrafe, ou o temazinho que está entre o versículo 10 e o versículo 18, é a armadura de Deus. Mas, enfim, isso aí vai de cada pessoa. Mas o certo é que tem aqui um tema geral. Então, quando ele fala que pregação expositiva, observe o que eu estou falando aqui, quando ele fala que pregação expositiva é você pegar um texto mais ou menos longo da Bíblia para trabalhar um assunto ou um tema, é disso que ele está falando. Ou seja, no livro de Efésios aqui que nós temos, o capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, se você pegar do versículo 10 até o versículo 18, aqui eu tenho um assunto, aqui eu tenho um tema. Talvez em alguns livros, irmãos, quando estiverem lendo esse assunto de pregação expositiva, lá vai ter assim, como delimitar o texto. Eu não vou me aprofundar muito nisso daqui, porque isso aqui caberia um outro vídeo explicando como é que faz para delimitar o texto. Mas enfim, o que ele quer dizer com delimitar o texto, tá? Eu vou explicar aqui, o vídeo vai ficar um pouco longo, tá bom? Mas tenha paciência. Para quem quer de fato entender melhor esse assunto, eu aconselho você assistir até o final para que você possa ter uma compreensão assim, pelo menos uma compreensão mais ou menos do que seria essa pregação expositiva. Mas beleza. Quando eu vou explicar, vou usar um exemplo que eu acho que vai ajudar na compreensão do que ele quer falar aqui por delimitação de texto. Lá na escola, a professora de português, tanto no fundamental como no ensino médio, quando a gente, na escola, a professora nos dá aula de redação, né, a gente aprende como se fazer redação. Existem vários tipos de redação, sabe disso? Mas a redação, basicamente, ela vai ter um tema, ela vai ter uma introdução, ela vai ter um desenvolvimento e, por fim, uma conclusão. Basicamente é isso. Basicamente é isso. O estilo, as formas, tudo isso pode até mudar, porque tem técnicas, uma série de questões. Mas basicamente é isso. Quando a gente escreve um texto, esse texto, seja ele de origem religiosa, seja ele de origem política, seja ele de origem, enfim, seja qual for a origem dele, o assunto que você quer abordar nesse texto, a mesma coisa. Esse texto ele vai ter certamente um tema, certamente esse texto vai ter uma pequena introdução, certamente esse texto vai ter um desenvolvimento, ok? E por último, esse texto vai ter uma conclusão. Imaginamos que a gente vai escrever sobre o seguinte tema. A igreja, só um exemplo, pegar aqui o cenário do momento, a igreja e a política. É o meu tema do meu texto. Eu desenvolvo uma introdução falando sobre a questão da política, sobre o que é a igreja, sobre o que é a política, tal. E depois desse assunto eu vou falando várias coisas relacionadas à igreja e à política, ok? Então, assim, nesse meu desenvolvimento do texto, eu tenho um assunto geral. Eu tenho um tema geral. Qual é o assunto geral? Qual é o tema geral? A igreja e a política. Mas dentro do meu desenvolvimento, eu posso falar sobre vários subpontos, com temas diferentes,
mas sempre esse subponto eles estão sendo guiados pelo tema geral, que é a igreja e a política. Por exemplo, eu posso desenvolver no meu parágrafo: a igreja não deve participar, tá, da política. Aí eu vou escrever, tá. Aí eu posso, a política, ainda dentro do meu desenvolvimento do texto, a política não deve dar as cartas, ela não deve se meter nas coisas da igreja, né? O cristão, como igreja, deve participar do ato político, porque ele é um cidadão civil. Então, você observa que eu criei aqui vários subtemas entre aqui no meu desenvolvimento do meu parágrafo, mas aqui em cima, no meu tema geral, a igreja política, ele é o carro-chefe, entendeu? Então, assim, na Bíblia, isso é muito semelhante com a Bíblia. Quando os professores, eles vão por exemplo, nos ensinar sobre pregação expositiva, eles nos aconselham que uma coisa que a gente deve fazer para poder pregar expositivamente é ler várias vezes o texto. Por exemplo, nesse caso, que foi escolhido aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18, qual é o conselho que a gente dá, que os livros dão, que os professores experientes falam sobre esse tema? Qual é o conselho que eles dão? É que você leia esse texto várias vezes. Eu tinha um professor, tenho, né, que ele ainda está vivo, né, mesmo que a gente já tenha se formado, mas eu continuo tendo respeito. Ele dizia que quando ele ia pregar, o texto que ele ia pregar expositivamente, ele lia em média 10 vezes o texto. Por que a gente tem que ler tantas vezes o texto? Para justamente você, nessa leitura, você perceber esses subtemas. Você está me entendendo? Então, quando tu vai lendo, a princípio parece que não tem nada ali de novo, mas à medida que você vai lendo, a tua mente, ela vai começar a perceber algumas coisas que tem no texto ali, que uma leitura rápida, uma leitura corriqueira, ela não vai fazer com que você observe isso. Mas à medida que tu lê, por exemplo, colocar, eu vou ler 10 vezes esse texto, você vai conseguir perceber. Por isso que se fala no meio presbiteriano, por exemplo, eles dizem muito isso, e eu concordo com eles, quando eles dizem que um sermão, ele bem pregado, né, um sermão bem feito, é aquele que você leva tempo para fazer. Então, alguns pastores, né, alguns pregadores da pregação expositiva, eles passam até uma semana preparando um sermão para pregar à noite na igreja ou pelo domingo de manhã na escola dominical deles. Mas o certo é que eles se dedicam, entendeu? Então isso leva tempo. Por isso que a pregação expositiva, gente, ela é tão desinteressante para muita gente, porque ela dá muito trabalho. As pessoas, ainda mais nos nossos dias, a gente falou muito sobre isso em outros vídeos, você pode estar vendo lá atrás, a gente falou sobre isso, os pregadores, nós pregadores, estamos vivendo uma época de correria, né? Uma época onde a gente praticamente diz que não tem tempo para nada, inclusive para parar, para estudar a palavra, para poder pregar a palavra. Ok, gente? Outra coisa que eu quero destacar aqui também é a diferença que ele fala aqui sobre o sermão textual e o sermão expositivo, tá bom? No sermão textual, como vocês sabem, tem lá, você pega um texto, eu tenho um exemplo lá do que é sermão textual, tá, gente? E eu não vou aqui explicar novamente, só puxando aqui porque uma coisa está ligada com a outra. Mas no sermão textual, basicamente a gente percebe que o pregador, ele vai, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um texto, como eu expliquei lá, João 3,16, um exemplo. E ali ele vai pegar, nesse texto, do versículo 16, ele vai pegar divisões dentro desse texto. E essas divisões que ele pegou, que são os subtemas, os títulos que ele vai dar, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ali ele pegou, mas ele pode explorar, entendeu? Ele pode explorar por toda a Bíblia, passear por toda a Bíblia, outros versículos, outros textos bíblicos que fundamentam aquele pensamento, ou seja, aquele ponto que ele extraiu do texto. Não sei se ficou bem claro, mas se você tiver alguma dúvida com relação a isso, você pode ver meu outro vídeo com relação à pregação, sermão textual, que lá também eu fiz um exemplo que fica mais claro o que eu estou falando. Já no sermão expositivo, não. Sermão expositivo, você pega a passagem, como o caso aqui, do versículo 10 até
o versículo 18, então o pregador, ele vai expor, por isso que o nome é pregação expositiva, ou seja, ele está expondo, ele está colocando o que o texto que ele leu está falando. Ele não vai ficar passeando por toda a Bíblia, entendeu? Ele não vai passear. Ele tem que se concentrar ali, no texto que ele leu. Então, por isso que eu repito, muita gente, a maioria dos pentecostais, infelizmente, a maioria, tem um pentecostal que prega expositivamente, é fato. Mas a maioria das pregações no meio pentecostal, elas não são expositivas. Na maioria são temáticas e uma pequena parte, ou eu vou colocar assim, são textual, tá? E pouquíssima coisa a gente vê pregação como expositiva. E outro detalhe aqui, só para antes de mostrar o exemplo. Pregar versículo por versículo não é pregação expositiva. Tem gente por aí que está falando isso. Eu já vi gente falando. Eu pensava, eu juro, eu pensava. Até que eu tive uma aula com um professor, vou até dar o nome dele aqui, professor Emílio. E foi a partir do professor Emílio é que eu comecei a entender que pregação expositiva não é pregar versículo por versículo. Silvio, mas está errado pregar versículo. Não, não está errado. Mas só não é pregação expositiva. Entendeu? Não é pregar palavra por palavra, frase por frase. Eu também já falei isso aqui em vídeos passados. Pregação expositiva é você, como fala aqui o conceito, você pega um texto mais ou menos extenso, ele pode ter 5 versículos, esse texto pode ter 10 versículos, desde que esses 5 versículos estejam falando de um assunto, tá? Desde que esses 10 versículos estejam falando de um assunto. Agora é claro que dentro daqueles versículo irmão, que a irmã escolheu para pregar, é óbvio que vai ter ali, com toda certeza, vai ter ali vários subtemas, mas todos eles estarão sendo o quê? Coordenados ou guiados, porque o carro-chefe é o tema geral daquele versículo, ok? Falando isso, eu já falei demais, beleza? Deixa eu mostrar aqui como é que o James Braga, ele faz aqui com esse sermão, tá? Do Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Como a gente tem pouco tempo, deixa eu botar bem aqui, ó. Você tá dando uma olhada aí, deixa eu... Ó, espero que dê pra dar uma olhada. Não sei se vai ficar legal, gente, tá? Ó. Veja que aqui ele fez uma divisão. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. O ponto 1, ele coloca o seguinte subtema: a moral do cristão, que vai do versículo 10 até o versículo 13, tá bom? Deixa eu ler aqui como é que tá isso aqui, ó. Ó, ele fala aqui: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne. Isso aqui vai até o versículo 13. Então, do versículo 10 até o versículo 13, o James, não sei como você queira pronunciar, ele lendo, ele entendeu, né, que esses versículos 10 ao 13, eles falam o seguinte subtema: a moral do cristão. Como é que ele descobriu isso? Essa palavra moral do cristão está aqui? Não, ela não está aqui. Claro que ela não está. Mas à medida que você vai lendo, você vai percebendo a intenção do autor. Porque pregação expositiva, gente, é muito isso. É a gente tentar o máximo que a gente pode, tá bom? Captar a intenção do autor. Por isso que é muito importante a questão dessa leitura. A gente sempre fala, você tem que ler bastante, até que você possa captar. Se você pegar um professor de pregação expositiva, ele vai bater muito nessa tecla. Olha, você tem que ler, leia. O que é que tu percebeu? O que é que tu tá vendo? Ou seja, o professor de pregação expositiva, ele vai querer te ensinar, ele vai querer te levar você por conta própria, ok? Ler o texto e descobrir qual é a intenção do autor. Então aqui do versículo 10 até o versículo 13, o James entendeu que a intenção do autor aqui é falar sobre a moral do cristão. Quando a gente chega no versículo 14, se você pegar a tua Bíblia e ler, se você for realmente uma pessoa interessada no que eu estou falando, você observa que há uma mudança no discurso. Ele começa assim: estais, pois, firmes. Aí, do versículo 14 até o 17, ele começa: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade
e vestindo-vos da couraça da justiça. Aí ele começa, até o versículo 17, falar acerca da armadura de Deus. Nesse caso, do versículo 14, que é o ponto 2 que ele entendeu, ele colocou como subtema a armadura do cristão. Se tu pegar aqui o 14 até o 17, você vai ver que Paulo vai falar todo sobre aquelas questões da armadura do cristão, né? E aí, por último, ficou o versículo 18, que ele entende, o versículo 18, que é o terceiro ponto, tá aí, ele colocou o seguinte subtema: a vida de oração do cristão. Vamos ler aqui, ó. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ok, gente? Aí depois que ele fez esse pequeno esqueleto, ele não terminou, tá? Ele ainda vai ainda aprofundar ainda mais, ó. Não sei se vai dar para... Deixa eu ver aqui. Aqui é devido aos recursos, né, que a gente tem. Ó. Ver aqui, como é que fica aqui, deixa eu ver. Não sei se vai dar para ficar legal, mas eu espero que tenha dado para vocês ver, entendeu? Aqui, ó. Aí ele continua aqui, o título do sermão dele ficou: O Bom Combate da Fé, é o título. E aí ele foi dividindo. Ó, primeiro subtítulo, lembra que ele falou que é a moral do cristão. Aí ele botou aqui, número 1, como é que deve ser a moral do cristão? Deve ser elevada, versículo 10 do lado. 2, deve ser firme, versículo do 11 ao 14. A armadura do cristão, que é o ponto 2, do 14 ao 17, ele fala, ponto 1, deve ter caráter defensivo, deve também ter caráter ofensivo. Então, por que ele está falando isso? Que a armadura do cristão deve ser defensiva e ofensiva. Porque se você pegar o texto do versículo 14 ao versículo 17, claramente Paulo está falando de itens da armadura que eles são para defender, mas também são de ataque. Ou seja, claramente você observa que o pregador aqui, ele não está inventando nada. Ele está apenas colocando no papel, dentro de uma ordem, claro, dentro de um formato, aquilo que o autor quis nos passar. Aquilo que o autor quis nos passar. Então aqui, claramente a gente vê que não tem aqui nenhuma invenção, ele não está aqui tendo nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de sobrenatural, né? Nada disso, irmãos, não tem nada a ver. Ele está apenas colocando aquilo que está dentro do texto. E por último ele fez que a vida de oração do cristão, que está no versículo 18, ele explica como é que deve ser a vida do cristão. Ponto 1, deve ser o quê? Persistente. Ponto 2, deve ser intercessória. Vamos ver se tem isso mesmo? Persistência e intercessão no versículo 18, só para a gente tirar essa dúvida novamente, ó. Versículo 18, ó. Com toda oração e súplica, né? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, claramente você percebe que tem tanto a ideia aqui de intercessão, como também a ideia de persistência nesse versículo 18. Ok, gente? Meus irmãos, é isso, tá bom? A gente vai ficando por aqui, o vídeo já está bastante extenso, a gente percebe que as pessoas não têm muita paciência com essa questão de vídeos assim longos, tá bom? Mas como eu falei, meu objetivo é passar o conhecimento, tá legal? Eu coloco no meu canal, coloco na rede social para ajudar o máximo de pessoas que a gente pode, tá bom? E, né, se puder ajudar pelo menos um pregador aí que tá perdido, tá começando essa carreira de pregação, já vou ficar bastante feliz, tá bom? Vamos voltar a gravar, não mais sobre pregação, em outro momento, outras coisas eu posso estar falando, mas não sobre pregação. Vai ver outros temas, outras coisas. Meu objetivo é falar de teologia, falar de assuntos, temas teológicos, de uma forma a mais simples possível, tá bom? Que a pessoa que não, como eu digo, que não tem aquela oportunidade, que não tem o acesso, mas que tem um celular, né? Que tem acesso à internet, possa ter aí a sua possa compreender, né? Possa compreender como é que as coisas funcionam, como é que as coisas se desenrolam. Beleza? Fiquem todos na paz, tá bom? E até a próxima, se assim Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.